Bom, agora nós iremos visualizar aqui o código-fonte que foi desenvolvido para a tela de cadastro do registro em cartório. Ok? Bom, então aqui no pacote com.t2tirp.contabilidade.cliente eu tenho aqui as telas que estarão na aplicação do lado do cliente. Ok? As telas e seus respectivos controllers. Então eu tenho aqui a classe Registro Cartório Grid. Tá? Essa tela aqui é a tela onde o usuário vai visualizar os cartórios, né, que já estão cadastrados aqui no sistema. Tá? Então eu tenho aqui alguns botões, que é um Insert Button, um Delete Button, um Reload Button, uma barra de navegação, e todos esses botões estão vinculados aqui a esta grid. Ok? Essa grid ela está vinculada ao VO com.t2tirp.contabilidade.java.registro cartório VO. Tá? Então significa que os dados visualizados nessa grid são os dados armazenados aqui na tabela registro cartório, ok? Então onde nós temos aqui o ID da empresa, o nome do cartório, a data do registro, o número, folha, livro e também o NIRI, ok? Se você vier aqui na aba objetos, você vai perceber que aqui nós temos alguns comentários sobre alguns campos, ok? Lá no DER também você pode visualizar esses comentários, tá? Bom, então continuando aqui na tela do registro em cartório, vamos visualizar aqui o código-fonte. O construtor dessa classe recebe como parâmetro o controller da grid, né? No caso é o registro cartório grid controller. Essa classe está aqui no mesmo pacote, tá? Aqui no construtor é chamado método initComponents, que é o método padrão aqui do NetBeans, né, para inicializar os componentes visualizados na tela. Nós temos aqui também a definição do controller da grid e também do grid data locator dessa grid que visualiza os registros em cartório. Tá? Foi desenvolvido aqui também o método getGrid1, tá? Onde ele vai retornar para a gente essa grid control1, que é a grid onde o usuário visualiza os dados dos registros em cartório. Ok? Aqui no controller dessa grid, primeiramente aqui no construtor, nós instanciamos, tá, essa tela, que é o registro cartório grid, passamos como parâmetro esse controller. Ok? Logo depois nós definimos o nome da ação lá no servidor, né? No caso o nome da action no servidor, que vai receber as requisições realizadas por esse controller. E o nome dessa action é o registro cartório grid action. Tá? Então aqui no lado do servidor, se nós viermos aqui no pacote com.t2tirp.contabilidade.servidor, nós temos aqui a classe registro cartório grid action. Ok? Então essa classe aqui vai ser a classe que vai receber as requisições no lado do servidor da classe aqui, né, do controller registro cartório grid controller. Tá? Primeiramente aqui nós temos um método padrão que é o getRequestName. Tá? Esse getRequestName define o nome dessa action, que no caso é o registro cartório grid action. Tá? Logo depois nós teremos aqui o método executeCommand. Tá? Primeiramente vamos verificar aqui o método loadData do controller. Esse método do loadData ele vai ser executado toda vez que o usuário abrir essa tela do registro em cartório. Tá? E também quando o usuário clicar aqui no botão Reload. Então, ao executar o método loadData, vai ser definido aqui um parâmetro. Tá? Iremos incluir esse parâmetro aqui no atributo OtherGridParams, tá? Que é um atributo que é recebido aqui pelo parâmetro loadData. Tá? Então nós incluímos aqui a ação
tá? Que no caso é a ação que o servidor vai executar nesse momento. Então, a ação que o servidor vai executar é uma ação de load, ok? Logo depois, nós iremos realizar aqui a requisição ao servidor através do método getData da classe clientUtils, tá? E esse método getData ele recebe vários parâmetros, dentre eles o nome da action lá no servidor e também esse hash map, né, que é o order grid params, ok? Então aqui no lado do servidor foi recebida uma requisição nesta action, tá? Automaticamente será executado aqui o método execute command, tá? Onde os parâmetros serão recebidos aqui pelo esse objeto input par, tá? E esse objeto input par aqui, no caso como ele é uma grid que está realizando a requisição, ele é da classe grid params, ok? Primeiramente, eu vou buscar qual a ação que será executada no momento, tá? Essa ação é um objeto do tipo da classe integer, tá? Um objeto do tipo inteiro. E logo depois eu vou verificar, né, identificar qual ação que eu devo executar. Então aqui no caso, a ação que será executada é a ação de load, tá? Então o sistema aqui vai executar o método load. Aqui no método load, eu vou criar aqui uma string, tá? No caso é o meu SQL que será executado no sistema, onde eu vou buscar todos os dados de registro em cartório cadastrados no sistema, ok? Logo depois eu inicio uma sessão com o banco de dados, tá? Realizo essa consulta no banco de dados e retorno com esses dados lá para a aplicação cliente, ok? Então aqui nós finalizamos a execução aqui do método loadData. Aqui nós temos também o método beforeInsertGrid. Esse método vai ser executado quando o usuário clicar aqui no botão de insert, tá? Lembrando que esse botão de insert está vinculado a essa grid. Então ao clicar nesse botão, o sistema ele vai instanciar aqui um novo objeto da classe registro cartório detalhe controller, tá? Esse controller aqui da classe de detalhe vai abrir uma nova tela, né, com os detalhes desse registro em cartório. Okay? Nós vamos visualizar o código-fonte dessa classe posteriormente. E vai retornar falso. Tá? Ao retornar falso, a grid não vai entrar em modo de inserção, porque a inserção vai ser feita lá na classe, na tela de detalhe. Ok? No método doubleClick, ele vai ser executado sempre que o usuário der um duplo clique aqui em algum registro selecionado nessa grid. Tá? Ao pressionar Enter, também é chamado aqui o método doubleClick. O que será feito? O sistema vai buscar qual registro que foi selecionado pelo usuário, tá? Logo depois também abrir a tela de detalhe com os dados desse registro que foi selecionado pelo usuário. Ok? Nós temos aqui também o método deleteRecords. Esse método vai ser executado quando o usuário clicar aqui no botão de delete, tá? Então, primeiramente aqui nós vamos definir alguns parâmetros. No caso, a ação que será executada no momento, que é uma ação de delete, tá? E os objetos que serão excluídos. Lembrando que aqui nós temos uma array list de objetos, tá? Definimos aqui um objeto da classe gridParams e realizamos a requisição para o servidor, tá? Informando aqui esses parâmetros. Então aqui no lado do servidor, no método executeCommand, identificou-se que é uma ação de delete, então será executado o método delete. Tá? Então aqui no método delete, primeiramente nós buscamos os parâmetros informados lá pela aplicação cliente, tá? Que no caso são os objetos que serão excluídos. Iniciamos uma sessão, uma conexão com o banco de dados, realizamos aqui um laço para excluir os registros, né, que foram informados lá pela aplicação cliente, e logo depois retornamos com esse resultado para a aplicação cliente. Ok? Bom, então aqui esse é o código-fonte da tela do registro em cartório grid, né? Agora vamos visualizar o código-fonte da tela registro cartório detalhe.
Então, seguindo o mesmo padrão, nós temos aqui no lado do servidor a action que irá receber as requisições da tela de detalhe. E essa action é essa classe aqui, ó, registro cartório detalhe action. Tá? Então vamos abrir aqui no pacote do lado do cliente a classe registro cartório detalhe e também o seu controller, tá? Que é o registro cartório detalhe controller. Bom, aqui na tela, primeiramente nós temos alguns botões, que é um botão de edit, um botão de reload e um botão de save. Tá? Todos esses botões estão vinculados aqui ao meu form. Tá? Aqui nós temos um form, esse form também está vinculado ao VO registro cartório VO, tá? Onde nós temos aqui os dados do registro em cartório. Aqui no código fonte, no construtor dessa classe, nós recebemos como parâmetro o controller desse form, né, que é o registro cartório detalhe controller. Logo depois nós definimos o controller, né, o form controller desse form. Tá? Temos aqui o método getForm1 que vai retornar para a gente o form1. Ok? Aqui no controller, primeiramente, nós temos aqui a definição de alguns objetos, né? Aqui um objeto da classe registro cartório detalhe, tá? Temos aqui um objeto pk da classe string, um objeto registro cartório grid, tá? Da classe registro cartório grid, e temos aqui uma string que vai definir a ação do servidor. No construtor desse controller, né, nós recebemos a tela de grid, que é o registro cartório grid, e também uma string pk. Tá? Essa string pk ela vai identificar, né, vai representar o ID do registro em cartório, tá? Que no caso aqui é o atributo ID dessa tabela registro cartório. Ok? Bom, logo depois, aqui no construtor desse controller, nós definimos, né, atribuímos esse valor, o registro cartório grid, ao objeto registro cartório grid dessa classe. Atribuímos também a string pk, definimos que a ação do servidor é o registro cartório detalhe action. Tá? Então aqui no lado do servidor, aqui na classe registro cartório detalhe action, nós temos a definição do nome dessa action. Ok? Instanciamos uma nova tela de detalhe, que é o registro cartório detalhe, passando como parâmetro esse controller, né, esta classe. Logo depois nós definimos aqui alguns dados referentes a esta janela, tá? E mostramos essa janela dentro da aplicação principal do sistema, que no caso lá é o MDI Frame, né, do OpenSwing. Logo depois nós vamos fazer aqui uma verificação, tá? Nós vamos verificar se essa string pk passada aqui como parâmetro, se ela é diferente de nulo. Tá? Se for diferente de nulo, significa que o usuário está selecionando um registro já cadastrado no banco de dados. Então nós vamos definir aqui o modo do form1 para somente leitura. Tá? Logo depois vamos chamar o método reload deste form. Caso contrário, se essa string pk for igual a nulo, tá? Significa que o usuário está inserindo um novo registro em cartório. Então nós vamos passar o modo desse form1 para o modo de insert. Ok? Continuando aqui então, nós temos o método loadData. Esse método loadData vai ser chamado aqui quando o sistema chamar o método reload desse form. Tá? Então, ao chamar o método reload desse form, nós iremos aqui realizar uma requisição para o servidor. Nós passamos aqui como parâmetro o nome da action, tá? E a ação que será executada no momento e também o ID, né? No caso aqui a string pk, que representa o ID desse registro em cartório. Então, lá no lado do servidor, aqui no registro cartório detalhe action, primeiramente no método execute command, né, da mesma forma que foi feito lá no grid, nós buscamos aqui os parâmetros informados, né, através aqui do objeto input par. Dessa vez nós temos um array de objetos, tá, já que aqui nós temos um form. O primeiro parâmetro
que é informado aqui no controller é a ação que será executada, né? No caso, uma ação de load. Então, nós buscamos essa ação, tá? E realizamos aqui a verificação de qual ação será executada no momento. No caso aqui é uma ação de load, então o sistema vai executar o método load. No método load, nós buscamos o segundo parâmetro informado nesse objeto input par, que é o ID do registro em cartório. Tá? Então nós criamos aqui uma conexão com o banco de dados e buscamos os dados desse registro em cartório. E logo depois retornamos com essas informações para a aplicação cliente. Ok? Então aqui no lado do cliente, no controller, continuando aqui agora, nós temos o método insertRecord. Tá? Esse método ele vai ser executado quando o form estiver aqui no modo de insert, tá? E o usuário clicar no botão de save. Tá? Então o form está no modo de insert, o usuário clicou no botão save e vai ser executado aqui o método insertRecord. Tá? Se vocês observarem aqui no banco de dados, nós precisamos definir o ID da empresa a que esse registro em cartório está vinculado. Ok? Então, primeiramente, aqui nós criamos um objeto da classe empresa VO. Tá? Esse VO está aqui no pacote com.t2tirp.cadastros.java. Ok? E nós buscamos essa empresa através aqui do método get, tá? getContainer, lá da classe container. Tá? Essa classe container ela é uma classe que foi desenvolvida, né, onde vai buscar os dados do usuário logado no sistema. Ok? Então o método aqui getContainer vai retornar aqui um hash table contendo essas informações. Esse método setContainer ele vai ser setado, né, executado lá quando o usuário fizer o login na aplicação, lá na classe menu. Ok? Então quando o sistema setar os dados desse container, ele vai informar aqui, setar os dados do usuário e também os dados da empresa. Tá? Lembrando que inicialmente nós estamos fazendo aqui, setando os dados da empresa de forma estática. Tá? Então aqui nós já temos um primeiro to-do, que é como buscar a empresa que o usuário logado no sistema está vinculado. Tá? Lembrando que esses to-dos aqui eles serão discutidos lá no ambiente de suporte ao módulo contabilidade. Tá? Então isso aqui já é um exercício que fica aí para você analisar o DER, né, o banco de dados, e verificar como é que nós vamos buscar, né, a empresa que o usuário que logou no sistema está vinculado. Ok? Bom, então continuando aqui, nós buscamos a empresa, tá, que o usuário está vinculado e logo depois realizamos uma requisição para o servidor para que o mesmo insira esse registro. Então nós passamos aqui como parâmetro a ação do servidor, a ação que será executada no momento e o objeto que será incluído. Tá? Então aqui no lado do servidor identificou-se que é uma ação de insert, então executa-se o método insert. Tá? Busca-se os parâmetros que foram informados, né? No caso é o objeto, o que será incluído no banco de dados, realiza-se uma conexão com o banco, salva esses dados no banco de dados e retorna com essas informações para a aplicação cliente. Ok? Após inserir os dados, será executado aqui o método afterInsertData. Tá? Então, após inserir os dados, eu vou buscar lá a grid 1, lá da tela registro cartório grid, chamar o método reloadData, tá? Para que ele atualize os dados da grid. Logo depois eu vou emitir aqui uma mensagem para o usuário informando que os dados foram salvos com sucesso. Ok? Continuando aqui nós temos o método updateRecord. Tá? Esse método vai ser executado quando o form estiver no modo de edição, né? Então o usuário está visualizando os dados de um determinado registro em cartório, ele clicou no botão de edit, o form vai passar para o modo de edição, o usuário vai alterar os dados e logo depois clicar no botão save. Tá? Então ao clicar no botão save, logo depois do form estar no modo de edição, vai ser executado aqui o método updateRecord. Tá? O que nós vamos fazer? Realizar uma requisição para o servidor
passando como parâmetro o nome da action no servidor e alguns objetos, que no caso a ação a ser executada, no caso é uma ação de update, o objeto antes da alteração e o objeto alterado. Tá? Aqui no lado do servidor, então, identificou-se que é uma ação de update, então será executado aqui o método update. Tá? Busca-se então o objeto alterado, né, no registro em cartório, realiza-se uma conexão com o banco de dados, altera esses dados lá no banco de dados, né, altera os dados desse registro e retorna com o resultado para a aplicação cliente. Tá? Realizada essa alteração, automaticamente vai ser executado aqui o método afterEditData. Então, novamente aqui nós vamos buscar lá a grid 1 da tela registro cartório grid, chamar o método reloadData, né, e logo depois emitir uma mensagem para o usuário, onde nós iremos informar aqui que os dados foram alterados com sucesso. Ok? Bom, então esse foi o código-fonte desenvolvido aqui para a tela de registro em cartório.